Iremos construir um raciocínio aqui numa questão 1.147 do Irodov. Então essa questão ele pede que ela diz que no referencial K, duas partículas viajam ao longo do eixo X. Uma tem massa m1 e velocidade v1, e a outra tem massa m2 e velocidade v2. E ela pede para encontrar a velocidade v de um referencial K', no qual a energia cinética acumulada dessas partículas é mínima. Então veja que, por exemplo, a energia cinética no referencial K, ele é meio de m1v1 mais meio de m2v2. Isso aqui no referencial K. E a gente quer a energia num referencial K', a gente quer saber qual que é a velocidade desse referencial K' para que ele minimize essa energia cinética. Então observe, ó, que existindo uma velocidade nesse referencial, esse termo aqui da velocidade da partícula muda, né? Então vamos tentar desenhar isso aqui. Nós construímos aqui então um referencial K e um referencial K'. Aqui está o K', tá? E a gente fez alguns vetores aqui. O vetor R' medirá o deslocamento desse referencial K', e os vetores R1 e R2 medirão o deslocamento da massa M1 e M2 no referencial K', certo? Então qual que vai ser nosso pensamento aqui? A gente sabe, né? Sabemos que a energia cinética no referencial K' vai ser igual a meio de M1, a massa não vai mudar de um referencial para o outro, né? Mas o que vai mudar será essa velocidade aqui, V1, mais meio de M2, V2. Essa velocidade aqui, ó, que é uma velocidade relativa ao referencial K', ela vai mudar. Ela muda, certo? Dependendo da velocidade que o referencial K' tem. E é isso aqui que a gente quer minimizar, essa energia aqui. A gente pode reescrever essa equação da seguinte forma, né? Trocando esse V1 aqui, ó. Então, ó, a velocidade... Vamos brincar com esses vetores, na verdade, olha só. O vetor R' mais o vetor R1 fornece esse deslocamento aqui, esse vetor deslocamento, ó, que é o vetor deslocamento, que eu vou chamar de R só aqui. Então, olha só, o vetor deslocamento R, ele é o R' mais o R1, tá? Que eu vou falar que é linha também, tá? Então, se a gente derivar esse vetor deslocamento em relação ao tempo, a gente tem que ter uma velocidade V', que é a velocidade do referencial K', né? Mais a velocidade V1'. E essa velocidade aqui, dr dt, essa velocidade aqui relativa à massa m1, é a velocidade que foi dada aqui, né? Que é a V1. Certo? Então, a velocidade relativa aqui, V1, que era para ser linha, né? Que eu mudei a nomenclatura. Então, V1', ele é igual à velocidade da partícula referente ao eixo K menos a velocidade do referencial K'. Então essa seria a partícula V1 aqui, a velocidade dela no referencial K', tá? Essa V1' aqui é a velocidade no referencial K', que é o que a gente quer minimizar, né? A gente quer minimizar essa energia cinética aqui nesse referencial. Então meio de M1 e aqui, né, V1 menos V' ao quadrado. Mais a outra partícula que vai ser a mesma coisa, né? Só vai mudar esse primeiro termo aqui que é V2, tá? É menos. Então nós temos isso daqui. E agora, a gente tem que minimizar essa energia aqui em relação à velocidade V do referencial K'. Então olha só, ele quer uma velocidade V do referencial K',
que faz com que a energia cinética acumulada, essa energia cinética aqui, seja mínima, né? Então, esse gráfico aqui, por exemplo, seria um gráfico que poderia ser assim, né? Digamos seja uma coisa desse tipo aqui, ó. Então, a gente quer minimizar isso aqui quando isso daqui, ó, em relação à ovelhinha, né? Quando essa energia cinética em relação à ovelhinha seja zero, né? Que nessa velocidade aqui, olha só, nessa velocidade aqui, a gente teria uma energia mínima. É isso que a gente quer minimizar, tá? Então o que a gente faz aqui é derivar em relação à velocidade de velinha e igualar a zero, para a gente encontrar esse carinha aqui, certo? E daí pode se perguntar por que que não vai encontrar um máximo, né? É que aqui eu fiz um desenho meio porco, né? Que não representa muito bem a realidade. Não pode encontrar um máximo, vamos representar isso aqui da maneira correta. Então, representando da maneira correta aqui, ó. A maneira correta seria esse gráfico 2 aqui, tá? Esse aqui, então, esse gráfico tá errado, certo? Porque, olha esse termo aqui, ó. A gente tem a massa da partícula m1, a gente tem a velocidade da partícula m1, e o que a gente não tem é esse carinha aqui, ó. E é a mesma coisa com esse segundo termo, né? Mas então, o que a gente tem aqui? A gente tem algo que é um K aqui, um valor, vou colocar outra letra, né? Um valor M, oh meu Deus, vou botar um alfa aqui porque o M já é massa, né? Vou colocar um alfa. É um valor alfa vezes um V1 conhecido menos um X aqui, ao quadrado. Esse carinha aqui, esse comportamento dessa energia aqui é uma parábola, tá? É uma parábola. Então ele vai ter esse ponto aqui de mínimo, certo? Ele vai ter esse pontinho de mínimo ali, não de máximo. Perfeito, então, né? E por que... pode correr um pouquinho aqui de confusão, né? Por que não é uma parábola com cavidade para baixo? Se a gente distribuir esse termo aqui, ó, V1 ao quadrado menos 2V1x mais x ao quadrado, olha só. Ele é um positivo, tá? Então é uma parábola com cavidade para cima. Só para ter certeza que é realmente um mínimo, tá? Então é por causa disso, ele é um mínimo, certo? A gente igualar a zero aqui, a gente acha a velocidade mínima. Então o que a gente vai fazer é isso, né? Então vamos colocar aqui no cantinho. Eu já apago. Então aqui eu fiz essa derivada aqui em relação à velocidade do referencial K', e a gente chega nessa expressão aqui, tá? Então a gente teria M1 V1 menos V' igual a menos M2 V2 menos V'. Talvez nem seja interessante, na verdade, passar. Vamos tentar isolar esse V' aqui, que é o que a gente quer achar, né? Vamos isolar aqui, então. Chegamos nessa expressão aqui. A gente pode isolar, então, o V' e encontrar... então, a gente teria aqui menos M1 V1, né? M2 V2 dividido por M1 mais M2, certo? Então perceba que eu tinha errado aqui, ó, é porque tinha um sinalzinho de menos, sabe? Então aqui tinha uns negativozinho, esse aqui é a expressão verdadeira, tá? Eu errei ali na hora. Então nós temos aqui que a velocidade desse referencial K' aqui, ó, a velocidade que esse referencial K deve estar se movendo é tal que tem que satisfazer essa expressão aqui, certo? Então nesse referencial a nossa energia cinética é mínima, a gente tem a menor energia cinética desse sistema, tá? Esse é o resultado da A. Aqui na questão B eu só coloquei a velocidade que a gente encontrou do referencial que a gente precisa, né? E aqui eu fiz o momento da partícula no referencial K'
ele é dado por isso aqui, certo? Já que a velocidade desse referencial é essa daqui. E a gente faz algumas manipulações aqui, trocando esse V' pelo que a gente encontrou. Então a gente acha que o momento dessa partícula no referencial de K' é essa constante aqui, multiplicado pela velocidade relativa entre essas partículas. Vamos dar uma atenção a esse cara aqui. Desenhei aqui um eixo, tá? Aqui teriam os dois eixos, enfim. E esse tem um vetor aqui que mede o deslocamento da partícula 2, esse vetor R2, e o vetor R1 que está medindo o deslocamento da partícula 1. O movimento relativo dessa partícula aqui está errado a nomenclatura. O movimento relativo dessa partícula aqui em relação a 1 é esse movimento aqui, ó, né? É esse vetorzinho aqui. Quando ele se move, esse aqui se move mais um pouco, então, por exemplo, se ele estiver aqui agora, esse daqui estaria aqui, se estivesse em movimentos retilíneos, né? Que não ficou muito retilíneo, mas, peraí, esse aqui teria que seguir esse rumo desse vetor aqui, né? Então, olha só que se distanciaria, né? Mas ainda assim, teríamos esse vetor aqui, né? Que é o movimento de 1 em relação ao 2. Então, o movimento de 1 em relação ao 2, movimento de 2 em relação a 1, desculpa, ele é o R2 menos o R1, certo? Então, se a gente derivar aqui, a gente tem a velocidade relativa 1, 2 igual a velocidade de V2 menos a velocidade de V1. Então, veja só. Aqui, essa velocidade aqui, então, né, mudaria, né? Seria a velocidade relativa de 1, né, em relação ao 2. O 2 em relação a 1, desculpa. Isso é um pouquinho confuso. Então, a gente poderia ter aqui uma velocidade assim, V1, e outra velocidade assim, né? Com outra partícula se movendo dessa forma aqui. V2. Essa subtração aqui, então olha só. Aqui seria a soma, né? A subtração estaria aqui. Então isso aqui seria a velocidade relativa, né? Essa velocidade relativa aqui, então, seria de quem? Seria da partícula 1 se movendo em relação à partícula 2, né? Porque essa partícula 1 vai subindo, essa 2 aqui ela vai meio que descendo para cá. Então, isso aqui seria uma velocidade relativa. Então, é isso que a gente tem aqui como conclusão. E aqui eu coloquei a energia cinética em relação ao momento. E aí, eu não irei fazer, mas eu vou colocar o resultado, tá? Mas é só trocar. A gente tem duas partículas, então a gente tem um momento de 1 de K' ao quadrado, 2m, mais o momento de 2, K' ao quadrado, que são dois vetores, né, mas está ao quadrado, virou um módulo, por 2m. E aqui a gente vai trocar, né, e vai usar um módulo aqui, tá? Para a gente tratar isso aqui como um escalar, certo? Então vamos colocar o resultado aqui. Então essa daqui é a energia total acumulada nesse referencial aqui, ó. Então ele pediu na B a energia cinética acumulada dessas partículas no referencial K'. Então a energia cinética acumulada é dada por essa expressão aqui, tá? Hoje a gente tem isso aqui como resultado. E aqui é só você fazer as manipulaçõezinhas, tá? Fazer essa troca aqui, que a gente encontra esse resultado. Então é uma ideia muito interessante. Isso daqui que a gente construiu é o centro de massa, tá? O centro de massa que ela se comporta dessa maneira. Então quando a gente tem um centro de massa aqui, ó, essa velocidade dele, isso aqui está errado, tá? Que eu tinha errado o sinalzinho ali. Vamos só dar uma riscadinha para não confundir. Então a velocidade desse centro de massa aqui, desse referencial em que a energia cinética é mínima, ele se comporta dessa maneira aqui.
tá? E a energia cinética é dada por isso daqui.